Olá, Conexão Cidadão no ar, seja muito bem-vindo ao programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda as questões, os assuntos mais relevantes aqui do Tribunal de Contas, né, Carol? Especialmente os resultados das atividades de fiscalização realizadas, Dimitri. Exatamente, Carol. Não adianta falar sem mostrar resultado, né? E o Conexão Cidadão está aqui para mostrar os principais resultados do Tribunal de Contas. E hoje não será diferente, né? Vamos conversar sobre transição responsável, um tema ainda da ordem do dia, né? Onde ainda é muito falado. Foi um sucesso, um projeto aí que não saiu na mídia, não saiu da boca do povo, porque foi um trabalho feito assim, ó, com excelência, Carol. Quem são os nossos convidados? Hoje vamos ter mais de 2 convidados aqui, né? Porque o assunto é tão importante que não dá para ficar só na boca de 2 pessoas. A gente conta com 3 representantes da transição responsável: Cristiano Góes, Rafael Pinheiro e Gilberto Bruno. Gilberto Bruno vai entrar já, tá? A gente vai começar aqui com o Cristiano Góes, que eu já dou as minhas boas-vindas, ao Rafael Pinheiro, novato aqui, né? Seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Para começar, Cristiano, você que estava aí todo o tempo falando sobre esse assunto, a mídia procurando quase como fosse assim o guru da transição responsável. Primeiro vamos começar pelo básico, né? Por que essa preocupação do Tribunal de Contas? Houve algo histórico aqui no nosso estado do Ceará que o Tribunal de Contas precisou voltar esse olhar para esse momento tão importante, né, que acontece aqui na troca de gestão na política cearense. Realmente, a transição responsável, que é o nome que foi dado, muito bem adequado, ele visa fazer com que os municípios tenham uma transição republicana, que aconteça uma mudança de gestão de prefeito para uma prefeita ou para outro prefeito de uma forma tranquila, que as coisas aconteçam, que os serviços não sejam paralisados, que os contratos continuem, que não haja um desequilíbrio, que não haja um desmonte no município, que os serviços sejam paralisados, que a cidade seja tomada de lixo, que os servidores não recebam o seu salário e não aconteça o atraso. E isso anteriormente, em 2016, quando eu estive no TCE, trabalhando em inspeções, isso acontecia. Era uma coisa muito gritante, essas irregularidades. Então era algo comum que a gente via nos nossos municípios cearenses? Podemos dizer que era algo muito forte que acontecia. De repente a gestão perdia a eleição, né? O prefeito não fazia um sucessor, ou ele não era reeleito, e se procedia uma série de ações nefastas, no sentido de prejudicar a futura gestão. E isso acabava prejudicando a população como um todo, com serviços sendo desmontados, atraso de servidores. Visitei cidades nessa época em que o lixo estava tomando de conta da cidade, os servidores há 3, 4 meses ocupando a prefeitura sem receber seus salários, os chamados consignados não eram repassados, os servidores, além de não receber o seu salário, ainda ficavam negativados junto às instituições financeiras. Então era um quadro muito preocupante e sempre teve uma ação dura do TCE, antigo TCM, depois do TCE. Contudo, resolvemos, numa nova proposta, mudar. Não somente após a eleição atuar, mas durante, acompanhar todo o processo de transição pós-eleição, já iniciar um processo de diálogo com esses municípios até o final do ano, acompanhar tudo, e não somente depois do período do final de mandato para apurar eventuais responsabilidades. Então, nesse sentido, a transição responsável foi no sentido de dialogar, fazer com que a transição funcionasse de forma efetiva, num diálogo franco envolvendo o TCE, os técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado, os municípios, as câmaras municipais, a gestão que ainda iria participar desse processo de transição. A gente verificou que a atividade se iniciou em 10 de outubro de 2024. E, Rafael, a gente verifica que foi uma série de atividades, ações realizadas, seja de cunho preventivo e proativo. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado? Oi, Carol, bom dia a todos. Posso sim. No início,
quando foi pensado esse projeto de acompanhar a transição de governo nos municípios, a gente precisou, como o Cristiano falou, dar uma proposta diferente em relação aos anos anteriores. Antes a gente tinha um acompanhamento, fazia ali a seleção dos municípios a serem fiscalizados, mas dessa vez a gente criou aí um referencial, um manual ali, um guia para auxiliar os municípios, as prefeituras, como é que eles poderiam fazer essa transição de uma maneira mais ordeira, que houvesse uma disciplina, que eles já soubessem alguns prazos para fazerem as reuniões, se reunirem as equipes entre si. Então foi uma cartilha que foi desenvolvida? Exatamente, uma cartilha. Essa cartilha ela começou a ser elaborada ali em agosto, passou por várias revisões. Eu iniciei o projeto piloto, passei ali o esqueleto. O diretor, na época, também fez as suas considerações, passou por secretário e tudo mais. Aí, com a cartilha, ela houve a publicação no site do tribunal, houve também a questão do desenvolvimento do portal da transição, porque a cartilha ela iniciou, mas nós sentimos a necessidade de que houvesse um instrumento que, ao mesmo tempo que fosse lançada a cartilha, esse instrumento pudesse também servir de publicidade, servir de um meio digital para que para publicizar, né? Para publicizar Exatamente. O que estava acontecendo. E aí, por isso foi criado o portal não é o portal da transparência, é o portal da transição responsável. Exato. E dentro tinha a cartilha, por dentro exemplo. Tinha a cartilha, exato. Aí, falou de todo esse processo aí de preparação, acho muito interessante. Eu sempre comento aqui, né, Carol, desse zelo, né? O tribunal é muito zeloso, né, Cristiano, assim, de se preocupar com esses detalhes. A gente teve, até anotei aqui, foram 93 municípios, não é isso? Que teve essa transição de poder, no sentido de que a gente pode até falar assim, que a oposição, né? Que a oposição ganhou. Vocês notaram que teve... Em todos os 93, assim, vou logo exagerar aqui, todos os 93, eles tiveram uma boa receptividade com o Tribunal de Contas para poder fazer esse trabalho de transição? Ou teve alguns assim que botaram alguma dificuldade? Olha, são 93 municípios, né, que houve a mudança de prefeito, né, que o prefeito teve que... O novo gestor não era o mesmo. Então, 91 foram reeleitos, 93 ou ele não foi reeleito, ou o candidato dele não foi eleito. Então, houve uma mudança. Ele pode até ter feito o sucessor, mas mudou o gestor, né? A figura do gestor. Mesmo nos municípios em que o prefeito fez o sucessor, a transição era importante. Então, a transição foi relevante nesse sentido. Desses 93 formalizaram o processo de transição, eles tiveram acesso ao portal que o Rafael falou, né? Tinha cartilha, o passo a passo. Tem lá no portal, tem modelos de portaria, modelos de decreto, modelos de ata de reunião, modelos de relatório, documentos que seriam interessantes a comissão de transição do prefeito que estava entrando solicitar para ter acesso, para conhecer a realidade daquele município que ele ia administrar. Então, o portal, conforme o Rafael falou, foi relevante demais, muito acessado. Tinha o telefone, né, Rafael? Nós tínhamos um telefone, a pessoa mandava mensagem para o WhatsApp, ligava e havia uma interlocução com a equipe, sempre nós estávamos orientando tanto a gestão que estava saindo como a gestão que estava entrando. Então, houve uma aceitação muito grande desses instrumentos. Se você pegar os relatórios finais da transição, as atas da transição, muitos deles usaram os modelos que foram disponibilizados pelo esse grupo da transição através do portal. Então, foi realmente uma aceitação. Contudo, a gente viu, nosso foco foi em cima de 40 municípios. Esses 40 municípios são exatamente aqueles em que a oposição ganhou. Então, o risco é maior de eventuais problemas, de dificuldades, os documentos não serem disponibilizados. Os desmontes, né? Então, nós ficamos, o grupo lá da transição, os nossos 12 colegas, nós dividimos os municípios, ficamos acompanhando mídia social, denúncias, e relatos na ouvidoria. Então, ficamos fazendo esse acompanhamento. E aí, onde a gente viu maiores problemas,
desequilíbrios que a gente já via nos documentos financeiros da prefeitura, relatos lá da mídia social, no Facebook, no Instagram, denúncias, relatos do Ministério Público encaminhando, a gente resolveu passar para uma fase seguinte, que seria a fase de inspeções físicas, inspeções presenciais, mas era uma coisa acontecendo concomitante à outra. As inspeções foram acontecendo, mas continuava o processo de orientação, de acompanhamento, de atualização do portal. O portal tem um mapinha, né? E o mapinha vai mudando de cor a partir do momento que você formaliza a transição. Depois você realiza a primeira reunião, muda novamente de cor para a transição em atividade, e no final, quando apresenta o relatório final, muda novamente para a transição encerrada. E aí, como diz a música, né? Foi tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo. Então, eram colegas como Bruno, Rafael, Túlio, o Paulo, Lacerda, indo a campo, outra turma aqui, fazendo o trabalho de acompanhamento, de monitoramento desse programa, que com certeza foi exitoso, porque nós tivemos os 100% dos municípios, 93, formalizando a transição. Depois, esses 93 realizaram as primeiras reuniões. Então, iniciou realmente, de fato, a transição. Depois teve alguns que deram dificuldade, né, Rafael? Atrasaram, mas depois acabaram mandando os relatórios finais da transição, encerrando a transição. Cristiano, é importante dizer também que durante esse processo que a gente foi se comunicando com os municípios, tanto para eles conhecerem o manual quanto o site, como acessar, esse contato das ligações, do WhatsApp, ocorreu bastante. Era algo que a gente precisava, a equipe precisava se revezar para todo dia, olha, a gente vai... determinado membro da equipe vai ficar responsável ali por responder os e-mails de dúvidas das equipes de transição, tanto da gestão eleita como a gestão que está de saída. Então, se dava via WhatsApp, se dava por e-mail, se dava por ligação também. E a gente notou que essa proximidade aí foi muito bem acolhida. A gente notou que quando íamos a campo, praticamente todas as equipes de transição estavam cientes dos seus deveres, né? Lógico que tinham dúvidas particulares e, como você havia perguntado anteriormente, o que podia acontecer era de nós chegarmos no município e tá havendo alguma como é que eu posso dizer, descomunicação. Alguma descomunicação, algum desconforto, né? São duas equipes ali, duas gestões que um está de saída, outro está entrando. Às vezes tem essa dificuldade. Tinha que fazer papel de conciliar, mediador, né? Do conflito. Exatamente, existiam conflitos, todos eram cordiais, mas nós notamos em algumas fiscalizações a existência aí essas alfinetações, né? Essas cutucadas. Essas cutucadas que aconteceu. Briga política, né? É uma briga dura, né? Nos municípios. Então, mas em alguns casos, você juntar numa mesma mesa a gestão que foi derrotada e a gestão que foi vencedora, era uma situação muito difícil, mediado pelos nossos colegas que estão a campo. Realmente foi um momento rico, né? Está registrado no nosso relatório de acompanhamento, né? Em fotos, fez com que destravou também alguns problemas. Às vezes a coisa não estava fluindo quando a equipe do TCE chegava, dialogava, fazia essas reuniões, aí no outro dia o cara formalizava a transição, formalizava o compromisso de que ia apresentar os documentos, permitia que a pessoa visitasse as unidades hospitalares, as unidades de educação. Isso, de certa forma, foi uma ação emblemática do tribunal, preventiva, que eu acredito que funcionou na maioria das vezes. Onde não funcionou na sua integralidade, aí tivemos uma outra etapa do processo de transição responsável. E, Dimitri, a gente vai chamar agora o Gilberto Bruno, que também fez parte da equipe da transição, para falar um pouco sobre as irregularidades encontradas. Gilberto Bruno,
seja bem-vindo aqui ao programa para a gente continuar esse bate-papo sobre esse assunto, como a gente falou aqui no começo do programa, ainda tema da ordem do dia, né? Um projeto assim que não saiu da boca da mídia, da boca do povo e foi extremamente importante para o controle social, né? O papel do Tribunal de Contas como mediador de um momento assim tão delicado. Carol, acho que o Gilberto Bruno podia começar a falar aqui sobre esses avanços, né? Como foram esses avanços assim desde 2016? Que teve o último pleito, né, para esse de agora. E também, assim, aproveitando, é muito importante também falar que, além das atividades orientativas e preventivas, o tribunal também teve que realmente fazer algo mais proativo, porque houve as inspeções, né? E, além disso, a abertura também de processos de representação para verificar, para apurar possíveis irregularidades. Podia falar também sobre isso, Bruno? Satisfação sempre poder participar aqui e falar das ações da Diretoria de Fiscalização de Atos de Gestão. Falando do trabalho, a gente tradicionalmente, né, em períodos anteriores, a gente trabalhava de uma forma mais reativa, né? O que eu quero dizer com forma reativa? A gente conseguia informações sobre problemas que já estavam acontecendo nos municípios, né? Muitas vezes do Ministério Público, o Ministério Público sempre parceiro da gente nesses trabalhos, e a gente atuava para, basicamente, apurar irregularidades já consumadas ou muito próximas de acontecer. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma. Então, você imagina, a gente não conseguia alcançar todos os municípios. Você imagina, em 93 municípios, você tem uma equipe que operacionalmente não consegue alcançar todos. Então, a gente ia, né, em alguns poucos, né, e outros acontecia de fato as situações, e quando a gente sabia das piores histórias, era exatamente onde a gente não ia. E aí, esse ano, a gente refletiu sobre como a gente poderia fazer para induzir, né, esse processo, para que esse processo de transição de governo acontecesse nos municípios, né, e também em forma de prevenir esses problemas que a gente já estava tão acostumado a ver. Porque sempre eram os mesmos problemas, né, Cristiano? E não só os mesmos problemas de um pleito para o outro, como também de todos os municípios era uma coisa que era a mesma coisa que acontecia em todos. E aí a gente pensou, como é que a gente pode fazer para induzir que eles façam, né, que em muitos casos nem sequer existia a transição de governo, né? A gente ouviu casos de que precisava de chaveiros para abrir a prefeitura no 1º de janeiro, e também para prevenir. E aí a gente pensou numa forma de trabalhar de forma mais aproximada, né, de acompanhar mais em tempo real o que vinha acontecendo nos municípios. E aí veio esse pensamento da gente fazer esse acompanhamento, né? Como o Rafael falou, primeiro mostrar, apresentar uma forma que eles pudessem fazer, né? Como foi a cartilha que a gente desenvolveu esse ano. E também o portal para que eles pudessem participar ativamente, diretamente, não só aqui dentro a gente colhendo essas informações, como também a sociedade em geral poder acessar, né, tudo que vinha acontecendo nas transições. E foi aí que a gente começou essas interações, né, com o Ministério Público, com as equipes de transição, tanto as representantes dos prefeitos eleitos, quanto os representantes das atuais gestão à época. E aí a gente, colhendo essas informações, a gente acabou tendo uma maior agilidade também para nossas ações de controle, né? Também, onde a gente viu que estava acontecendo, daqueles 40 que eram os de maiores riscos, onde a gente viu que era necessário a atuação do tribunal, a gente foi a campo, né? A gente desenvolveu o trabalho de inspeção, foram 17 inspeções realizadas desses 40 de maior risco. Dentro dessas inspeções, a gente, dentro dos nossos objetos que a gente tinha elegido para atuar, a gente trabalhou também de forma presencial, e trazendo essa inovação, como disse o Rafael, a gente acabou também, em alguns casos onde havia ali algum problema mais grave que poderia ser solucionado, a gente conseguiu, de fato, o compromisso entre as duas representantes das duas gestões, compromisso para que alguns problemas que pudessem acontecer, alguns riscos de suspensão de serviços públicos, eles pudessem ser solucionados ali de forma consensual, né? Um compromisso firmado ali quando a gente estava em inspeção nos encerramentos de reuniões com os dois grupos. Então a gente pode dizer que
desse último pleito não precisou chamar chaveiro? Eu creio que não. Até porque um dos resultados que a gente comenta, um resultado importante também, que era o que a gente via em outros pleitos eleitorais, era que, especialmente em 2016, que houve uma decretação que eles chamaram de decreto de emergência administrativa, exatamente por não ter havido de forma adequada esse processo de transição. E aí um dos nossos objetivos também era esse, de a gente evitar a nossa atuação mais proativa e preventiva, era exatamente para evitar que isso viesse a acontecer. E, de fato, a gente não identificou, né, uma decretação generalizada desse que eles chamaram de decreto de emergência administrativa em 2016. 2020 a gente não tinha como parâmetro, porque em 2020 todos os municípios já estavam em situação emergencial. Então, a gente não tinha como, foi atípico como também, medir, né? Isso em 2020, exato. Mas de 2016 para 2024, de fato, houve um avanço muito grande. Essa questão dos decretos de emergência, nós tínhamos mais de 100, 105, 110 decretos de emergência em que se aproveitava a não realização da transição e se decretava uma emergência administrativa e se contratava ao alvedrio da lei inúmeros fornecedores sem nem necessidade. Apenas havia, inclusive, com muitos problemas de direcionamento. Isso foi muito batido em 2016 e agora em 2025 apenas 4 municípios decretaram emergência e todos eles para uma coisa pontual, especializada. Não aconteceu essa chuva de decretos em que a ilegalidade estava presente, aproveitando a deficiência da transição. Isso não aconteceu por conta dessa ação da transição, de que ficava difícil. Como é que se justificaria decretar uma emergência se você recebeu toda a documentação, se você teve acesso, se você conheceu a realidade? Então, isso houve uma mudança grande de cultura, de paradoxo, né? Nesse momento de 2025, com praticamente os decretos de emergência emitidos, todos eles eram justificados sem essa febre da contratação pública. Então, isso foi um grande avanço, fruto que a gente precisa celebrar, fruto dessa transição responsável. A gente parabeniza muito o trabalho realizado e o resultado final está para a sociedade, que é o relatório de acompanhamento, que imagino que nesse documento está até a própria metodologia que foi desenvolvida pela equipe dentro da Secretaria de Controle Externo aqui do Tribunal. Né? O relatório de acompanhamento é um retrato, né? O Bruno trabalhou nele, o Rafael, o Lacerda, Paulo, a equipe trabalhou no sentido dele demonstrar todo o histórico do processo de transição, demonstrar para o tribunal e para a sociedade como aconteceu o processo de transição durante seu início, como foi a metodologia, quais foram os procedimentos, como foi o diálogo com a sociedade, os e-mails, a comunicação, os modelos, tudo isso está nesse relatório de acompanhamento que foi recentemente publicado e está sob a apreciação aqui do Tribunal de Contas. Então, foi um grande referencial da trajetória. E também, além do acompanhamento, nós temos também as representações. As representações são para apurar irregularidades mais consistentes, mais graves, que a gente visualizou dentro do processo das inspeções, mas também não só das inspeções, nos relatórios do nosso sistema de informações municipais, nos portais da transição dos municípios, nos relatos de cidadãos da sociedade, de conselhos municipais. O próprio relatório final da transição tem muita coisa rica dentro dos relatórios finais de transição e a gente, com tudo isso, juntou e analisou e elaborou 25 representações que estão sob análise para, acontecer o devido direito de defesa, contraditório e depois, a posteriori, o tribunal se posicionar de forma dura quando for necessário ou também reavaliar se de repente não era aquilo, porque o direito de defesa é justamente para isso. Mas todos esses processos, das 17 inspeções, 13 já foram julgadas, 4 estão na reta final e das representações, nós já temos das 25, uma já julgada e as outras deverão ser julgadas nos próximos meses, no início do próximo ano, porque são processos prioritários, tanto da nossa análise técnica como do próprio Tribunal de Contas.
Cristiano e Bruno, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, é um tema, né, cara, um tema riquíssimo, um tema que realmente chama a atenção da sociedade, da imprensa como um todo, e agradecer, parabenizar, né, primeiramente pelo trabalho de vocês, como você mesmo bem falou agora, Cristiano, um trabalho rico, um trabalho que gera frutos, né, um trabalho que não cessa aqui só nesse pleito. Então, toda eleição, resultado de eleição, o Tribunal de Contas vai estar presente para fazer a melhor transição possível, porque a transição não é para a gente, né? Não é para o tribunal, não é para a prefeitura, são para todos os cidadãos de todas essas cidades da prefeitura, inclusive aqui da capital. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, agradecer o espaço e ressaltar que esse trabalho foi muito importante pela equipe, pelo apoio da própria Secretaria de Controle Externo, o apoio do tribunal, mas também dos outros setores do tribunal, da área de comunicação, a área da imprensa, a imprensa pública, a imprensa dos jornais, blogs, todos eles ajudaram, das rádios, divulgando o trabalho que estava sendo feito, do Ministério Público, que também foi nosso parceiro, e de todos que fizeram o tribunal deram uma contribuição. A área da TI ajudou bastante, né? Utilizamos os recursos tecnológicos que estão aí para fazer com que o controle externo, o bem público fosse preservado. Então, realmente é um trabalho de muitas mãos e especialmente da nossa equipe lá de trabalho que fez. Todos se debruçaram muito sobre esse trabalho. Muito obrigado pelo espaço. Complementando o que falou o Cristiano, eu queria também deixar um agradecimento especial aqui para a comunicação, porque sem dúvida vocês tiveram um trabalho importantíssimo para que nós, lá na atividade finalística, tivéssemos o tamanho, o alcance que a gente teve, né? A gente alcançou os 100% também. Antes até do resultado final, a gente conseguiu alcançar, e muito disso se dá pelo trabalho de vocês, para que eles entendessem, percebessem, vissem os meios de entrar em contato com a gente. Então, muito foi por conta aqui do trabalho da comunicação. Muito obrigado. Agradecer também aqui, Carol, a participação do Rafael Pinheiro, que esteve aqui mais cedo aqui com a gente. O Conexão Cidadão, infelizmente, fica por aqui depois de uma discussão de um tema tão rico como esse. Se você tem dúvidas ou tem uma sugestão, você pode mandar um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Eu queria dar também mais um recadinho, Dimitri. Vamos lá. O Tribunal de Contas possui uma ouvidoria. Então é possível tirar dúvidas, relatar problemas técnicos, reclamações, sugestões e elogios. Basta mandar um e-mail para o ouvidoria@tce.ce.gov.br. Você pode mandar até de forma até anônima, né? Se tiver algum problema, você quer fazer alguma denúncia, o seu anonimato estará garantido. Você também pode receber direto do seu celular as principais notícias, né? Preparadas aqui pela nossa equipe de jornalistas da assessoria de comunicação aqui do tribunal. É só você anotar o número e mandar um oi. Qual é esse número, Carol? É 859-8969-3544. Anote esse número, bota lá TCE Ceará na sua lista de contatos, mande um oi pra gente, que automaticamente você já entra na nossa lista de contatos. E como eu disse, assim que as notícias estiverem prontas aqui na nossa redação, Carol, você já recebe diretamente no seu celular. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, espero te ver na semana que vem. Até o próximo programa. Até lá.